Hoje vamos falar sobre algo que todo mundo tem em casa e usa todos os dias. Mas talvez você não saiba o poder espiritual que isso carrega. Sabe do que estou falando? É o sal. Sim, o sal. E acredite, a Bíblia tem muita coisa para nos ensinar sobre o papel desse pequeno ingrediente na nossa vida espiritual. Então fica até o final, porque tem muita coisa interessante por vir. Você já parou para pensar por que Jesus disse que nós somos o sal da terra? Não é só uma metáfora bonitinha, não. Tem uma razão bem profunda e poderosa por trás disso. Na Bíblia, o sal não é apenas um tempero para deixar a comida gostosa. Ele carrega significados espirituais importantes, que tem tudo a ver com a nossa vida como cristãos. Agora vamos explorar um dos versículos mais conhecidos e poderosos das palavras de Jesus, que encontramos em Mateus 5,13. Aqui ele diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Quando Jesus proferiu essas palavras, ele não estava apenas falando de maneira simbólica. Ele usou uma imagem cotidiana, algo que todos ali podiam entender: o sal. Naquela época, o sal tinha um valor muito maior do que temos hoje. Ele era extremamente precioso, pois desempenhava um papel vital na preservação dos alimentos em um mundo sem refrigeração. Sem sal, as carnes, peixes e outros alimentos pereciam rapidamente, tornando-se impróprios para o consumo. O sal era a diferença entre a vida e a morte em muitas situações. O interessante é que Jesus, ao dizer que somos o sal da terra, não estava apenas sugerindo que deveríamos ser úteis ou importantes. Ele estava destacando a nossa responsabilidade espiritual de preservar o que é bom e verdadeiro neste mundo. Como cristãos, somos chamados a ser agentes de preservação em um mundo que, por si só, tende à corrupção e ao pecado. Mas o que significa se o sal for insípido? Na sua forma pura, o sal não perde seu sabor. Porém, o sal da época de Jesus muitas vezes vinha misturado com impurezas, o que o tornava menos eficaz e, eventualmente, sem sabor. Quando o sal perdia sua capacidade de salgar, ele se tornava inútil, a ponto de ser jogado fora, misturado ao solo ou até mesmo usado em estradas, onde era pisado pelas pessoas. Agora vamos pensar nisso espiritualmente. Jesus estava nos alertando sobre a necessidade de manter nossa fé viva, pura e ativa. Se permitirmos que o pecado, a apatia ou as influências do mundo contaminem nossa fé, podemos nos tornar espiritualmente insípidos, ou seja, perder nossa eficácia como seguidores de Cristo. Como podemos influenciar o mundo se não mantivermos a nossa própria essência espiritual? Além disso, o sal também tem a função de dar sabor. Ele realça os alimentos, tornando-os mais agradáveis e atraentes. Da mesma forma, nós, como cristãos, somos chamados a dar sabor ao mundo. Isso significa viver de uma maneira que mostre a bondade, a misericórdia e o amor de Deus. Nossas vidas devem ser um testemunho visível e atraente do poder transformador de Cristo. Quando vivemos segundo os princípios do reino de Deus, nossas atitudes, palavras e ações temperam o ambiente ao nosso redor, trazendo luz e esperança onde há escuridão e desespero. E sabe o que é mais interessante? O sal também tem propriedades curativas e purificadoras. No Antigo Testamento vemos exemplos de sal sendo usado em rituais de purificação, como em 2 Reis 2:20 e 22, onde o profeta Eliseu purifica uma fonte de água usando sal. Esse ato simboliza a purificação espiritual que também somos chamados a trazer ao mundo. Quando Jesus nos chama de sal da terra, ele está dizendo que devemos ser agentes de cura e pureza, ajudando a purificar e restaurar aqueles que estão ao nosso redor. Mas tem mais um detalhe que precisamos considerar. O sal, para ser eficaz, precisa ser distribuído. Se você mantiver o sal fechado em um frasco, ele não vai cumprir seu propósito. Da mesma forma, nossa fé não pode ficar guardada. Precisamos viver nossa fé de forma ativa, compartilhando o Evangelho e influenciando positivamente a sociedade ao nosso redor. Então, quando Jesus nos chama para ser o sal da terra, ele está nos desafiando a sermos ativos, puros, curativos e influentes. Somos chamados a preservar os valores do reino de Deus, a dar sabor ao mundo com a nossa fé, a curar e purificar através do poder de Cristo em nós, e a espalhar essa mensagem por onde quer que formos.
Não é uma tarefa pequena, mas é uma das mais nobres e importantes que podemos ter como seguidores de Jesus. Vamos imaginar um simples saleiro como este aqui. Dentro dele, temos um elemento tão comum, mas com um significado profundo: o sal. Agora pense no que o sal faz. Ele purifica, preserva, dá sabor e até cura. E como cristãos, nós também somos chamados a fazer isso no mundo ao nosso redor. O sal, em sua essência, é pequeno, quase insignificante à primeira vista, mas seu impacto é gigantesco. Uma pequena quantidade pode transformar completamente o sabor de uma refeição. Da mesma forma, uma atitude positiva, uma palavra de encorajamento, um gesto de amor pode transformar a vida de alguém. Somos chamados a ser essa influência transformadora na sociedade, trazendo o sabor do Evangelho onde quer que formos. Quando usamos o sal como um símbolo em nossa vida espiritual, ele nos lembra do nosso papel e da nossa autoridade em Cristo. Por exemplo, há muitas pessoas que, ao fazerem uma oração de purificação em suas casas, usam o sal como um símbolo físico dessa purificação espiritual. Elas espalham sal pelos cantos da casa, como um ato de fé, declarando que aquele ambiente é dedicado a Deus, que tudo o que é impuro e maligno deve sair. Não é superstição, mas um poderoso lembrete visual daquilo que Jesus nos ensinou, que somos o sal da terra e temos autoridade para purificar e influenciar o ambiente ao nosso redor. Mas é importante lembrar que o poder não está no sal em si. O sal, assim como qualquer outro símbolo, não tem poder mágico. Ele é uma ferramenta, um lembrete físico daquilo que já possuímos em Cristo. O verdadeiro poder está na nossa fé em Jesus e no que ele fez por nós na cruz. Quando usamos o sal ou qualquer outro símbolo, é a nossa fé que ativa o poder de Deus em nossas vidas, não o objeto em si. Por isso precisamos ter cuidado para não cair na tentação de transformar símbolos em amuletos. A força está na nossa fé e obediência a Deus, não no ato físico de usar o sal. O sal é uma forma de nos lembrarmos da nossa responsabilidade de influenciar positivamente o mundo, de ser agentes de purificação e transformação. Quando espalhamos o sal, seja literal ou metaforicamente, estamos reafirmando o nosso compromisso de viver uma vida que reflete a santidade e o amor de Deus. E é interessante pensar que, assim como o sal, nossa influência como cristãos também precisa ser espalhada. Se guardarmos nossa fé apenas para nós mesmos, ela perde o seu propósito. O sal, quando mantido dentro de um saleiro, não tem utilidade. Ele só cumpre seu propósito quando é distribuído. Da mesma forma, nossa fé precisa ser compartilhada. Precisamos sair das quatro paredes da igreja e ser sal e luz onde quer que estivermos. No trabalho, na escola, em casa, com amigos. É lá fora que a nossa fé faz diferença, que ela traz sabor ao mundo. E sabe o que mais? O sal também tem uma capacidade incrível de criar sede. Quando comemos algo salgado, imediatamente sentimos necessidade de beber água. Quando vivemos de acordo com o Evangelho, nosso exemplo deve despertar nas pessoas ao nosso redor uma sede por Deus, uma vontade de conhecer mais sobre esse amor que nos transforma. Nossa vida deve apontar para Cristo, deve ser um reflexo da sua graça e misericórdia. Então, na próxima vez que você usar o sal, seja na comida, na limpeza ou em uma oração de fé, lembre-se do seu papel como seguidor de Cristo. Você é chamado para ser o sal da terra, para preservar o que é bom, purificar o que está contaminado, dar sabor a um mundo muitas vezes amargo e criar sede por Deus nas pessoas ao seu redor. E acima de tudo, lembre-se que é a sua fé em Jesus que torna tudo isso possível. Vamos ser o sal da terra que Jesus nos chamou para ser, fazendo a diferença onde quer que estejamos, sendo agentes de transformação, purificação e amor. Essa é a nossa missão, e com Cristo podemos cumpri-la de maneira poderosa. Então, pessoal, da próxima vez que você olhar para aquele saleiro na sua mesa, lembre-se, você foi chamado para ser o sal da terra. Preserva, purifica e leva o sabor da palavra de Deus a todos ao seu redor. Não se deixe tornar insípido, mas mantenha sempre sua fé viva e ativa. Gostou desse vídeo? Então já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum conteúdo que vai te ajudar a entender cada vez mais a palavra de Deus.
Compartilha esse vídeo com seus amigos e vamos juntos ser o sal da terra. Até a próxima, galera!